Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje segunda-feira, dia 4 de novembro, vamos dar uma rápida passada pelos ativos, mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, né pessoal? Bom, antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema TorTrade ele automatiza suas operações na Bolsa de Valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, vamos lá então para o dia de hoje. Agora são 15 horas e 47 minutos. Eu vou falar o range, né, dos ativos. Neste momento que eu estou gravando, lógico, o pregão é até as 18 horas, pode sofrer alteração do range que eu falar, mas como não operamos depois das 14, 15 horas, então eu já estou falando o raio-x do momento. Para nós hoje, dia encerrado, então não entramos mais em operação no dia de hoje, ok? Bom, vamos lá. Passei nos grupos de manhã, tínhamos uma pequena bateria de notícia aí no Brasil, né, às 9h30, mas teve o Cageb lá na abertura, né, então poderia vir com gap e mais nada aí previsto. Então tá aqui, ó, né? Realmente abriu o mercado com gap de baixa e continuou caindo o dólar, né? O dólar estava realmente bem alto, mas vamos lá ver então. Aqui tá o gráfico de 5 minutos, vamos acompanhar então, tá aqui, ó. A abertura do dólar, galera, abriu aqui, ó, com 32 pontos de gap, deu umas pequenas correções e veio caindo. Essa abertura aqui para nós é bom, porque temos robôs especialistas em abertura, principalmente com gap, que faz financeiro. Vocês sabem disso, né? Eu já mostrei em outros vídeos. São robôs bem conservadores, bem consistentes, que faz toda a diferença aí no final do nosso mês, no final do nosso ano, em termos de rentabilidade, ok? Mas vamos lá, então, para o range do dólar. Então abriu com o gap de 35, mas o que conta aqui para nós é o range do dia. Então vamos lá, a parte mais alta do gráfico feito aqui às 9 horas e 10 minutos, parte mais baixa do gráfico aqui feito às 13 horas e 15 minutos, andando 84 pontos. Galera, 84 pontos não é nada fora do padrão do nosso previsto, né? Porque esperamos o quê? Esperamos aí de 80 a 100 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos volatilidade, força. Não veio volatilidade, não veio força, porém, na abertura, uma excelente oportunidade que deu, tá? Esse aqui foi o dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso Bitcoin, também gráfico de 5 minutos. Bitcoin também anda caindo bastante, né, pessoal? Vamos lá, então, ver o range. Então tá aqui, a parte mais alta aqui na abertura, 9 horas, né? A parte mais baixa aqui, às 14 horas e 20 minutos, andando 15 mil pontos. Pessoal, quanto que nós estamos esperando aí no Bitcoin? De 15 a 25 é o que a gente espera em termos de range do Bitcoin. Não veio força, não veio volatilidade. Vocês podem ver que todo candle pequeno também, então nada de surpresa, nada de estresse de mercado. E o robô, lógico, ele vai entender que não é para entrar em esse tipo de operação. Vamos lá para o nosso mini índice. Galera, o dólar caiu, o índice subiu. Olha só por que eu falo que o índice está muito ruim de operar. Por mais que ele abriu com um gap aqui, ó, tudo candle pequeno também, galera. O índice anda muito ruim de operar, não é à toa que nós realmente aí tiramos o robô que nós tínhamos de índice e colocamos robôs aí de dólar, né, no lugar, porque o dólar ele faz um pouco mais de financeiro do que o índice nem sequer entrando em operação tá conseguindo, tá? Então vamos lá, vou falar também do gap, ó, gap de abertura aqui, abriu com 800 pontos de gap e aí pegou aí, acender a tocha do balão e ele subiu bem devagarzinho, sem correção. Isso aqui é direção, né? Isso aqui não é muito bom operar não, tá? Mas vamos lá então no range do mini índice. Abertura 9 horas, né? Fez a parte mais baixa, fazendo a parte mais alta aqui, pessoal, às 12h55, andando 2.100 pontos. Range dentro do esperado, de 2 a 3 mil pontos, 2.100 dentro, porém volatilidade e força fora de questão, né? Bem ruim mesmo.
o robô não ia entrar, tá? Mesmo se a gente estivesse com o robô ativo, que não estamos mais, né, no índice, ele não vai entrar. Por quê? Porque esse tipo de operação o robô entende que não é um estresse, o mercado não está tendo muita negociação, ele está tendo muito mais direção e não vai fazer de jeito nenhum o trade, tá? Financeiramente, galera, vamos ver como conseguimos extrair o dinheiro de hoje, né? Então tá todo mundo aqui. Deixa eu puxar a calculadora para cá. Puxar a calculadora para cá também. E vamos lá. Vou dar aqui, ó. Furioso não entrou, Brutus não entrou, New Merlin não entrou. Aqui Mad Max 3 trades, 100% de acerto, R$140. Pinga Fogo não entrou. Os dois robôs que nós substituímos aqui, Bitcoin e lógico também o nosso índice, né? Então tá aqui, ó. Intermediário, 5 trades, 100% de acerto, R$180. E aqui o nosso renda fixa também 3 trades, 100% de acerto, mais R$140, pessoal, tá? Financeiro do dia, R$460. Meta mais do que batida, né? Tem dia que bate a meta, tem dia que não bate a meta, tem dia que faz trade, tem dia que não faz trade, mas o importante é o quê? No final, estar positivo, estar consistente, estar realmente conseguindo trades aí de sucesso. Não é trade a qualquer custo, eu vivo falando para vocês, e sim fazer trade mais consciente, né? Um trade muito mais assertivo, mais seletivo nas entradas, né? Ele vai sair com melhor facilidade. Talvez não faria tanto financeiro igual um trade mais agressivo, só que um trade mais agressivo, uma entrada mais rápida num trade, você corre mais riscos. Então a gente faz um gerenciamento de risco. Lembrando, pessoal, tudo que a gente faz no robô é com muito backtest, com muita base estatística, com muito estudo, não é nada no achômetro, né? A gente realmente faz aí uma operação, quando a gente coloca alguma alteração no robô para ele entrar em operação, a gente faz com plena consciência de risco retorno. E esse é o resultado de hoje, pessoal. Vamos ver se esse mês aqui vai ser melhor daí do que o mês passado. E aí, pessoal, bons trades, bons estudos para quem vai ficar estudando ou querendo fazer trade na parte da tarde, ok? Até no próximo vídeo, onde eu venho mostrando os resultados operacionais para vocês. Um abraço, galera!